Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que talvez seja o código-fonte de tudo. O material que a gente tem aqui é sobre os fundamentos da matéria, sabe? O átomo, a tabela periódica. E a nossa missão, então, é tentar entender como é que a estrutura de algo tão pequeno, tão invisível, consegue explicar as propriedades de tudo. É uma jornada que vai, tipo, das primeiras ideias até esse mapa incrível que a gente usa hoje. E que jornada, né? Porque não é só sobre, sei lá, listar os ingredientes do universo. É sobre entender a gramática da matéria. A tabela periódica não é só um gráfico. É quase um mapa do tesouro que revela os padrões da natureza, a lógica por trás de tudo. Um mapa, gostei. Ok, vamos começar essa exploração. A história de como a gente entendeu o átomo é quase uma série, cheia de reviravoltas. Começa tudo bem simples, né? Com o John Dalton. A ideia dele era o átomo como uma esfera, maciça, indivisível. Tipo uma bolinha de bilhar, basicamente. Era o ponto de partida. Exato. Um ponto de partida essencial. Sem essa ideia de unidades básicas, a química moderna simplesmente não existiria. Mas a ciência nunca se contenta, né? E essa imagem da bolinha de bilhar logo começou a não ser suficiente. E aí entra J.J. Thomson, certo? É aí que a coisa fica mais interessante. Ele descobre o elétron, e isso muda tudo. O átomo, de repente, tinha partes. Para explicar, ele pensou naquele modelo, como era mesmo? O pudim de passas. Uma massa positiva com os elétrons negativos grudados. E o salto conceitual aí é o que impressiona. A gente saiu de um objeto maciço e neutro para uma estrutura complexa, com cargas elétricas. Foi a primeira vez que se pensou na eletricidade da matéria, mas o modelo ainda era meio vago, né? Uma imagem um pouco disforme. Exato. Faltava arquitetura. E essa arquitetura veio com uma das maiores surpresas da física, com o Ernest Rutherford. O experimento dele era para ser simples, mas o resultado foi chocante. Ele descobriu que o átomo é quase todo espaço vazio. Peraí, como assim? A cadeira onde eu estou sentado agora é um imenso vazio? Isso não entra na minha cabeça. Pois é, nem na dele entrou na hora. Ele mesmo disse que foi tão incrível quanto atirar uma bala de canhão num lenço de papel e ela ricochetear de volta em você. Foi uma quebra de paradigma. Ele percebeu que a massa e a carga positiva não estavam espalhadas, estavam concentradas num ponto minúsculo e super denso, o núcleo. E os elétrons, levíssimos, ficavam orbitando muito, muito longe. A solidez que a gente sente é só a repulsão entre as nuvens de elétrons. Uau, isso é realmente alucinante. Então, o modelo virou um mini sistema solar. Mas ainda tinha um problema, né? A física da época dizia que um elétron girando assim ia perder energia e, puff, cairia no núcleo. O átomo ia entrar em colapso. E essa era a grande crise. O modelo de Rutherford era genial, mas ele previa que a matéria não deveria existir. Faltava uma peça. E essa peça vinha de um lugar muito estranho, do mundo quântico. E aí entra o Niels Bohr. Ele olhou para o modelo do Rutherford e disse, ok, mas com regras novas. A grande sacada dele foi que os elétrons não podiam ficar em qualquer lugar. Eles estavam presos em camadas de energia, tipo degraus de uma escada. Exatamente. E aqui o jogo muda de novo. Bohr basicamente introduziu a ideia de que, na escala atômica, a nossa intuição não se aplica. Um elétron não desliza de uma órbita para outra, ele salta. E para fazer esse salto, ele absorve ou emite uma quantidade exata de energia. É o famoso salto quântico. É a origem da cor dos fogos de artifício, dos lasers, de quase tudo. Cada salto é uma assinatura única. Certo. Então saímos da bola de bilhar e chegamos a um sistema solar com regras quânticas. Entendi a evolução da estrutura. Mas o que faz o ouro ser ouro e o chumbo ser chumbo? Qual é a peça que define a identidade de um elemento? Ótima pergunta. E a resposta é surpreendentemente simples. A identidade de um átomo é definida por uma única coisa: o número de prótons no núcleo. É o que a gente chama de número atômico, o Z. Se um átomo tem 79 prótons, ele é ouro. Fim de papo.
Pode ter mais nêutron, menos elétron, mas com 79 prótons é ouro. É a impressão digital dele. É o RG do átomo, então. Não tem como errar. E o outro número, o número de massa? Esse é sobre o peso, né? Prótons mais nêutrons. Exatamente. Compõe a maior parte da massa do átomo, e a relação entre Z e A nos leva a um conceito bem interessante, o de isótopos. Ah, sim, isótopos. São tipo irmãos do mesmo elemento, mas com pesos diferentes. Um carbono leve e um carbono pesado. É uma analogia perfeita. Isótopos têm o mesmo número de prótons, ou seja, a mesma identidade química, o mesmo Z, mas um número diferente de nêutrons. Então, eles têm massas diferentes. O carbono 12, que é o mais comum, tem 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono 14, famoso pela datação, tem os mesmos 6 prótons, mas tem 8 nêutrons. É um pouquinho mais pesado. Mas ele ainda se comporta como carbono, certo? Quimicamente falando. E aí está o ponto-chave. Sim, as propriedades químicas são praticamente as mesmas. Isso reforça a ideia de que o comportamento químico de um átomo é ditado pelo número de prótons e, por consequência, pelo número de elétrons. São os elétrons da camada mais externa que participam das reações, sabe? O número de nêutrons afeta mais a estabilidade do núcleo. Entendi. Então temos dezenas de elementos, cada um com sua identidade. Imagina a bagunça que era para organizar tudo isso. Como colocar ordem nesse caos? Precisavam de um sistema. E a solução, principalmente com Dmitri Mendeleev, é uma das coisas mais elegantes da ciência. A tabela periódica. A lógica é organizar os elementos em ordem crescente de número atômico, de Z. Mas a genialidade não é só fazer uma fila. É saber quando quebrar a linha e começar outra embaixo. E essa organização em linhas e colunas é que revela os padrões. As linhas, os períodos, indicam o número de camadas de elétrons. Isso, conforme você desce, os átomos ficam maiores, com mais andares. Mas a verdadeira mágica, a mágica está nas colunas verticais. As famílias ou grupos. É aqui que o poder de previsão aparece. Quer dizer que se eu pegar qualquer elemento de uma coluna, ele vai se comportar de forma parecida com os outros da mesma coluna. De forma surpreendentemente parecida, os elementos da primeira coluna, lítio, sódio, potássio, todos são metais macios que reagem violentamente com a água. Vai para o outro lado da tabela, a última coluna. Os gases nobres, hélio, neônio, todos eles são, tipo, antissociais. Quase não reagem com ninguém. E isso não é coincidência. Mas por quê? O que eles têm em comum? A configuração eletrônica. Todos os elementos da mesma família têm o mesmo número de elétrons na última camada, a camada de valência. E como são esses elétrons que interagem com o mundo, isso dá a eles uma personalidade química em comum. A posição na tabela não é só um endereço, é um dossiê completo sobre o comportamento de um elemento. Ok, então a tabela é um mapa de personalidades químicas. Vamos explorar isso. O que faz um elemento ser super reativo e outro ser inerte? A melhor forma de pensar é como um eterno cabo de guerra cósmico. E a disputa é sempre por elétrons. Basicamente, tem duas forças em jogo. De um lado, a energia de ionização, que é tipo o quão teimoso um átomo é para segurar os seus elétrons. Quanto maior essa energia, mais difícil arrancar um elétron dele. E do outro lado do cabo, o que tem? Do outro lado está a eletronegatividade, que mede o quão ganancioso um átomo é. É a força com que ele puxa os elétrons dos outros quando está numa ligação. Então, um elemento muito eletronegativo quer manter os seus e pegar os dos outros. Ah, então é uma briga de teimosia contra a ganância. E quem são os campeões disso? O campeão absoluto é o flúor, lá no canto superior direito da tabela. Ele é pequeno, teimoso e extremamente ganancioso. Ele arranca elétrons de quase todo mundo. No outro extremo, lá embaixo, à esquerda, temos o frâncio. Ele é um átomo gigante, os elétrons dele estão tão longe que ele mal segura.
Ele está sempre querendo doar seu elétron. E a tensão entre essas tendências que define as reações. Exatamente. Se você junta um muito ganancioso, como o flúor, com um muito doador, como o sódio, não tem briga. O flúor simplesmente rouba o elétron. Ligação iônica. Se você junta dois com ganância parecida, como dois oxigênios, eles entram num acordo, compartilham. Ligação covalente. A tabela te permite prever o resultado dessa negociação. E o tamanho do átomo, o raio atômico, também influencia, claro. Faz todo sentido. E ainda falta uma propriedade. A afinidade eletrônica, certo? Onde ela se encaixa? A afinidade eletrônica é uma medida da satisfação de um átomo quando ele ganha um elétron que estava solto. Se a eletronegatividade é sobre roubar um elétron numa ligação, a afinidade é sobre o quão bem-vindo um elétron órfão é. Elementos como o cloro, que é vizinho do flúor, têm uma afinidade altíssima. Eles liberam muita energia quando capturam um elétron extra. Todas essas propriedades estão interligadas e seguem tendências na tabela. Certo. Então, vamos amarrar tudo. A jornada foi incrível. A gente partiu de uma bolinha de bilhar, passou por um pudim de passas, descobriu que somos feitos de vazio e chegamos num sistema solar quântico com regras de saltos. Descobrimos que o RG de um elemento é só o número de prótons e vimos como a tabela periódica é esse mapa genial, um mapa de personalidades que nos permite prever o resultado desse grande cabo de guerra por elétrons. Exato. E essa capacidade de prever não é só acadêmica, é o que move a nossa civilização. É por entendermos essas regras que podemos criar materiais novos, um metal mais leve para um avião. Olhamos para a tabela. Um semicondutor para um chip de computador. A resposta está lá. A gente aprendeu a linguagem que a natureza usa para escrever o mundo e, com isso, nós também começamos a escrever alguns capítulos. Perfeito. E para fechar, uma última reflexão. A tabela periódica organiza tudo que a gente conhece. Isso levanta uma pergunta interessante. Se amanhã, no laboratório, criassem um elemento totalmente novo, super pesado, que tipo de personalidade a gente poderia esperar que ele tivesse só olhando para o espaço vazio que ele ocuparia na tabela, antes mesmo de qualquer teste? Um belo testamento do poder de se ter um bom mapa.